gravar. Gente, momento sabedoria Trurã da semana. Raul, a sua aula não é Byung-Chul Han, mas deixa nossas redações perfeitas. Ai, meu Deus do céu. Gente, o Byung-Chul Han internalizou mesmo, né? Não vai sair nunca mais o Byung-Chul Han. Coisa boa. Aí o povo da outra turma tá assim, gente, quem que é Byung-Chul Han? Eu não sei se eu cheguei a falar de Byung-Chul Han esse ano para os novatos. Ai, ai. Aleph, eu recebi sua redação, tá? Vou ver se eu consigo já resolver isso hoje para você também. Tá bom? É... E aí, Léo, como é que você tá? E aí, Raul, bom dia. Bom dia. Meus amores, vamos lá. Deixa eu jogar algumas coisinhas aqui para você rapidamente. Primeiramente, né, eu continuo achando que existe uma coisa plantada, né, uma câmera escondida, um negócio, um programa, um vírus que fica vigiando, porque a gente fala as coisas na sala de aula, daí a 3 dias parece um negócio que tem a ver com a aula em algum lugar. E aí a gente fica, o trem lá, né? Tivemos a aula do Rede de Ódio na semana passada, e aí, alguns dias depois, esse final de semana agora, a Netflix lançou um documentário chamado O Dilema das Redes. Alguém já chegou a ver? Tá causando mal, porque assim, para quem não sabe sobre esse documentário, eles pegaram várias pessoas ligadas, né? Turan viu já, ó. Alan viu também. É, várias pessoas ligadas ao desenvolvimento dessas redes sociais, né? Então, você tem CEO de desenvolvimento e de expansão do Facebook, do Google, de não sei o quê, um dos caras que criaram o Curtir, né? Todos esses caras ali, né, fazendo o depoimento deles sobre os caminhos das redes sociais e as possíveis consequências que, na verdade, a gente já consegue perceber na sociedade contemporânea. É de lascar, velho. Você se sente tão manipulado, você se sente mas tão manipulado. E assim, em vários momentos ali, você percebe a conexão. É como se, tipo assim, o Rede de Ódio mostra personagens fictícios baseados no que tem acontecido na verdade, né? E a ação desses personagens ali nas redes sociais. O documentário mostra, pelo olhar de quem ajudou a criar tudo isso, quais são os procedimentos, os mecanismos, as ferramentas, as estratégias utilizadas para atingir os objetivos, certo? Se chama O Dilema das Redes, está na Netflix também. É um complemento excelente para o Rede de Ódio, tá, gente? E tem um outro documentário que alguém já tinha comentado até aqui, né, nesses dias de indicação, essas coisas assim, que é um documentário chamado Privacidade Hackeada, também na Netflix. Acho que esse é o trio que você precisa assistir, porque, gente, temas relacionados à internet, a manipulação do comportamento, a manipulação dos dados, a algoritmos, a discurso de ódio, a cancelamento, a como que as redes sociais têm interferido nos comportamentos, até em eleições, etc, etc. Esse tipo de tema é, na atualidade, provavelmente aquilo que existe de mais fértil, de mais atual, e que mais vai ser explorado pelos diversos vestibulares que você tem aí. Já foi explorado a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet no Enem, certo? E aí, o segundo, bota aí para mim também, Léo, por favor. O segundo é privacidade hackeada. É assim, é de hacker, é assim, ó, hackeada. Privacidade. Isso, obrigado. Vai lá. É de hacker.
certo? Então, gente, você ter quanto mais, o bom brasileiro, quanto mais você tiver, né, artifícios, quanto mais você tiver munição para discutir esse assunto, né, material para você fazer reflexões sobre isso aí, mais, obviamente, você vai ter repertório para poder discutir esses temas, tá certo? Então é isso, tá? Então, rede de ódio, o dilema das redes, já foi colocado aí o nome no chat, e privacidade hackeada também, tá bom? Acho que aí você fecha bem essas discussões aí. Beleza? Então, isso. Segunda coisa, meus queridos, você já percebeu que nós estamos indo para um momento em que eu estou me distanciando um pouco das redações do modelo Enem. E eu já expliquei isso para vocês. Só que eu sei que isso gera, eu sei que isso, né? Deixa eu só lembrar para vocês, gente. Tem só 23 aninhos que eu estou em sala de aula. Então eu sei que isso gera, em alguns, uma certa insegurança, porque você pensa o seguinte: eu estou no momento em que eu realmente consegui fixar o que precisa acontecer na redação do Enem. Será que se eu me afastar desse modelo Enem por algumas semanas, tudo será destruído em minha vida? A resposta é não, tá bom, meus queridos e minhas queridas? É o que eu disse para vocês. O que você vai aprender sobre o universo fora do Enem, para você entender o quanto, na verdade, o que eu faço com vocês é um condicionamento para você tirar nota, certo? Vai te ajudar a pensar, inclusive, em outras formas, em outras ferramentas de argumentação que você pode utilizar, inclusive no Enem. Então, não se preocupe, não tema nada, certo? O que você vai fazer nesses dias em que você não está trabalhando o modelo Enem, certo? Vai servir para ampliar seu conhecimento. Ouça o que eu estou te falando. Vai te ajudar. Não vai comprometer, né, a forma como você faz a sua redação, vai comprometer para melhor. Vocês vão ver hoje o universo paralelo que é, por exemplo, a FUVEST. E aí é importante salientar, vocês que vão fazer Vest Tour em vários lugares aí, certo? A base, né, dos vestibulares que vocês vão fazer é FUVEST, Unicamp e o UNB. E o Enem, certo? E onde a FUVEST entra? Nas centenas de vestibulares, centenas e centenas de vestibulares que tem a dissertação, só que não é a dissertação que precisa de propostas de intervenção. Especialmente naqueles vestibulares que tem temas que vocês chamam de temas mais esquisitos. Certo? Seguinte, meninos, deixa eu explicar isso aqui para vocês. A Vitória está fazendo uma pergunta, eu ia falar isso agora, tá certo? Então, deixa eu só terminar de falar isso. Então, não se preocupe, tá certo? O que vai acontecer vai só somar para vocês. Quando vocês começarem a perceber o tanto de coisa que vocês estão pensando extra modelo Enem e as diferenças, você vai falar, nossa, realmente a gente está numa bolha, né? Agora, essa bolha ela é necessária para você? Eu preciso condicionar vocês a entender perfeitamente o modelo Enem, porque no final das contas, a grande maioria tem o sonho de passar no Enem. Então, sim, mas isso não impede você de ampliar seus horizontes durante um momento. Terminado esse processo, em que a gente vai pegar esses outros gêneros, nós vamos ter aí mais 3 meses para macetar na sua cabeça tudo de novo de Enem. Tá bom? Então, fique tranquilo e faça esses exercícios, faça essas redações que vão ser de outros gêneros. Começando para o que você tinha que entregar hoje, um texto de opinião sobre rede de ódio. Eu quero até ouvir um pouco de vocês do tipo de dificuldade, quais foram essas dificuldades que vocês tiveram para realizar esse texto. Então tá. A Rafaela já está colocando aqui, ó. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer a conclusão quando é no estilo da FUVEST. E acho que é porque estou acostumado com o modelo Enem. É isso, certo? Tá, o que é a dissertação fora do planeta Enem?
né? A gente vai começar a perceber isso com mais clareza e mais profundidade hoje, tá bom? Assim como a gente vai olhar carta para quem for fazer o Unicamp, quem vai fazer o UFO, a gente vai fazer artigo de opinião, a gente vai fazer crônica. A gente não vai dar tiro para todos os lados. A gente vai pegar os 4, 5 gêneros que costumam cair nos vestibulares. Especialmente a dissertação no modelo não Enem. Tá certo? A Vitória está perguntando por que a redação do ESMA está atrasada. Certo? Está atrasada. Está mesmo. O Rafael, ele me mandou uma mensagem hoje. Eu tinha falado com vocês que ele estava atrasado, ele estava com um problema no computador. Aí ele conseguiu dar uma acelerada e aí o computador dele estragou de vez. De vez. Estragou de vez. Aí ele mandou, falou, olha, Raul, estou te mandando esse áudio para explicar, justificar o atraso, porque meu computador estragou de vez. Aí agora ele comprou um computador novo. Depois de vários problemas com esse computador, ele comprou um computador novo. E aí eu até falei para ele, você quer ajuda de algum corretor para você poder atualizar o mais rápido possível as correções do ESMA? Ele falou, não precisa, porque agora com esse computador eu vou conseguir acelerar até a semana que vem. Eu falei, então tá bom. Então é isso que eu vou passar para os alunos. Tá bom? Então essa aí é a chance. Bom, o Léo está colocando aqui, ó, o que ele teve de maior dificuldade nesse texto de hoje? A dificuldade na disposição dos parágrafos, se eu poderia trazer repertórios para comprovação. É interessante, né, gente? Bom, uma coisa que é importante salientar, quando a gente não tem familiaridade com um determinado gênero, é sempre importante você ler exemplares desse gênero, né? Por isso que eu coloquei aquele texto lá da Isabela Boscov, que é uma excelente crítica de cinema e escreve bem, certo? Vocês perceberam no texto dela como ela vai trabalhar com a argumentação, né, com a análise que ela faz dos aspectos formais do filme, né, faz uma análise sobre a temática, faz uma interpretação sobre o filme, né, faz comentários positivos, né, faz uma ou outra ressalva sobre alguma coisa que talvez ela não tenha gostado, mas assim, no geral ela gostou muito do filme. E mostrando, né, buscar por que é interessante, né, a maneira como é mostrado tal coisa, papapá. Ou seja, e por vezes trabalhando com o quê? Com a primeira pessoa. Então, a grande dificuldade, gente, é aquela coisa, né? Passarinho que está na gaiola, você abre a porta, ele tem dificuldade em voar. Certo? Né? Eu tenho que botar você na gaiola, porque você precisa saber tudo e tem que ficar condicionada. Condicionamento, gente, infelizmente, assim. Não tem outra palavra. É condicionamento o que eu faço com vocês na redação do Enem. Mas isso vai render para você uma possibilidade de 1000 no Enem? Vai. Só que eu não posso te prender nessa gaiola o ano inteiro. Eu preciso dar a possibilidade de você ver outras possibilidades. E essa primeira coisa que você tem aí, esse encontro, você fica meio perdido, né? Teve gente que comentou nas outras salas o seguinte, nossa, Raul, liberdade para escrever é uma merda, você fica perdidinho. Exato, por causa desse condicionamento. O bom, né? Porque isso acontece com os meninos do terceiro ano, por exemplo. Certo? Só que no terceiro ano os meninos ficam com muito mais medo. Quando a Rafaela vai trabalhar, a Rafaela estava dando agora para os meninos, se não me engano, era carta. Né? A gente conversando, ela fala, Raul, os meninos ficam morrendo de medo. Aí eles falam, eu não vou fazer outro vestibular, eu vou fazer só Enem, eu vou ter que fazer carta, porque eles têm boletim, né? A minha nota vai cair porque eu não sei fazer carta, sabe? Então, todos esses temores surgem, tá certo? Agora, saiba do seguinte, por que todo professor, mesmo com o Enem sendo mais importante, por que todo professor insiste em algum momento trabalhar com outros gêneros? Primeiro, porque tem muitos alunos que vão fazer outros vestibulares. Segundo, porque isso amplia seus horizontes e tira você desse modelo em que você acha que tudo que você vai escrever, até um comentário da internet, tem que seguir o modelo Enem. Tá certo? E, inclusive, uma coisa interessante, comentário de internet, comentário tipo, comentário crítico, tal, é inclusive um dos gêneros que cai na UFO e principalmente na Unicamp. Certo? Olha que doido. Aí você que está acostumado a uma coisa que faz parte da sua realidade, que é de repente comentar alguma coisa, dar uma opinião na internet, você, na redação, você mudaria a maneira como você... Por quê? Você tem que entender o seguinte, existe uma lógica dentro desse processo. Você vai numa postagem, numa coisa, tal,
em que você concorda ou discorda de algo, e você vai lá fazer esse comentário, certo? Com a intenção de que as pessoas concordem com você para mostrar o seu ponto de vista. Então, você vai usar naturalmente argumentar. A situação comunicativa vai fazer você querer argumentar, querer ser persuasivo e tudo mais, certo? Essa situação comunicativa, quando aparece no vestibular, gente, esse vestibular está tentando emular, está tentando imitar uma coisa que acontece no cotidiano de vocês nas redes sociais. Aí, em vez de você entender isso, você vai e no vestibular faz um trem parecido com o Enem, em vez de fazer aquilo que foi pedido, que é o que você faz nas redes sociais. Certo? Então, às vezes você está tão dentro da caixa que você não consegue entender como que você sai dela. Por isso que é preciso esse momento de respiro. Certo? Mesmo que você fique meio perdido a princípio. Tá bom? Vai pelo esquilo. Sei o que eu estou falando. Tá? Então vamos ver hoje. Hoje a gente vai para outro planeta. Hoje a gente vai para outro planeta. Um planeta chamado FUVEST, que é um dos top 4 bases, né, vestibulares básicos do Brasil. Quais que eu falei? FUVEST, Unicamp, UNB e o Enem. Né? E a UFO? A UFO ela é, na verdade, uma variação do modelo que a Unicamp instituiu. Certo? Beleza? Trabalhar com gêneros, com mais de uma possibilidade de proposta. Isso é uma coisa que quem estabeleceu foi a Unicamp, não foi a UFO. Mas a UFO segue, entendeu? Certo. Particularmente nessas duas turmas que aqui estão, gente, tem muita gente que vai fazer vestibular para tudo quanto é lado, né? Uma coisa que é importante salientar para vocês. Muitos dos vestibulares que vocês vão fazer hoje, principalmente quem vai fazer esses vestibulares em universidade particular para medicina, geralmente, com algumas exceções, mas geralmente eles vão ter um modelo de redação parecido com o do Enem. Até para não complicar. Por quê? Porque o que eles querem? Eles querem esse aluno que vai fazer medicina no Enem e que essa universidade sabe que a grande maioria não vai conseguir vaga. Certo? Mas ela quer que esse aluno se sinta confortável em fazer o vestibular lá dela, dessa universidade particular. Então, muitas vezes, vai manter o mesmo esquema de prova, inclusive o mesmo tipo de proposta de redação, para você não ter que, né, para você não desistir de fazer o vestibular lá, porque uma vez que você, deixa eu pesquisar a prova de 2018, 2019, você vai lá, não, é parecido com o Enem. Aí você vai e faz a inscrição e faz o vestibular lá. E pode, inclusive, ser aprovado. Certo? Porque se é uma coisa muito diferente, né, se é um vestibular que tem muita personalidade, uma personalidade muito diferente da do Enem, né, eles correm o risco, como acontece com frequência, de perderem inscritos. Certo? Algumas universidades compram essa briga. A Univangélica é uma delas. A Evangélica trabalha praticamente a vida inteira com editorial e com artigo de opinião. Certo. Tá. Milena, você leu a resenha? A resenha da Isabela Boscov? Leu? Pois é. Aquilo lá é uma resenha. Você tem que fazer tipo uma resenha. Você vai dar a sua opinião sobre o filme. Agora, toda opinião tem que ter embasamento, certo? Sobre o que o filme está falando, se você acha que foi apresentado de uma forma bacana, se você acha que a maneira como foi apresentada essa questão da construção do discurso de ódio foi de uma forma em que faz o espectador pensar, enfim, se a narrativa... Você vai dar a sua opinião. É isso. Certo? O que é dar opinião? É você falar o que você achou. E por que você achou. É isso. Agora, suponhamos que, aí você tem que entender onde que geralmente esse gênero textual vai circular. Geralmente é um gênero textual que se associa aos meios jornalísticos. Então, seria um texto que seria publicado num blog, numa página da internet, né? Numa página do Instagram, num jornal, numa revista. Então, esse aspecto de informar o leitor um pouco sobre o que é o filme é importante, né? Por isso você está falando essa coisa da sinopse e tal. Então, é um texto que você... É aquilo que eu mostrei lá na Isabela Boscov. Um texto opinativo em que você informa o leitor sobre o que é o filme, né?
e você analisa o filme a partir da sua opinião, da sua interpretação, né? Do seu julgamento sobre a eficiência ou não, sobre a reflexão provocada, ou seja, a sua crítica. É a base da argumentação, que é o quê? O pensamento crítico, a opinião, né, que você tem sobre algo. Tá certo? Isso é a base. Por isso que eu comecei essa fase com o mais básico, texto de opinião. Texto de opinião não tem regra. A única regra é que tem a sua opinião. Por isso que eu estou falando da dificuldade, né? Soltei os passarinhos. Os passarinhos estão lá dentro da gaiola porque tem medo ainda. Por isso essa dificuldade. E por falar nisso, né? Deixa eu explicar para vocês uma coisinha. Isso aí já está conversado também com os corretores. Eu tinha dito para vocês, me fala se eu tinha dito. Eu tinha dito para vocês que eu ia dar um prazo para os alunos, porque aquele dia eu estava falando, gente, bora fazer as redações, para de preguiça, para de desânimo, vamos motivar, nós temos todas as condições de sair muito bem nessa redação, de Enem, de vestibular e tal, então bora fazer. E aí, né, você acha que você fez errado? E aí muita gente falou, Raul, que queria ter a oportunidade de fazer tal. E eu falei que eu ia marcar uma data para que vocês entregassem as redações atrasadas deste semestre, né? Se for o semestre passado, a gente tem rolado. A data, então aí, atenção. Alunos que tiverem redações atrasadas deste semestre e quiserem ficar em dia, vão fazer essas redações até o dia 26, 25. Até o dia 25, até sexta que vem. Tá certo? Então, Raul, eu tenho 3 redações que eu deixei já esse semestre, mas eu quero me atualizar, eu quero um novo começo. Então, você vai fazer, durante essa semana, as 3 redações. Vocês deverão postar essas redações dentro das pastas relativas aos temas, porque os corretores vão lá no tema autismo e vão ver lá o que tem de textos atrasados. E aí eles vão corrigir. Fala, Érica. Quem já colocou lá, atrasado, não tem nada não, né? Quem já tiver colocado, não tem problema. Certo? Porque, assim, as que estão atrasadas por agora não estão sendo corrigidas. Só que agora eu já dei o comando para os corretores. Tá certo? O Léo colocou ali, interessante que para ler a resenha é ideal que já se tenha assistido a obra. Já a sinopse destina-se antes do filme. Exatamente. Uhum. Não, acho que está com 2 atrasadas, tá, Ana Júlia? Tem 2 atrasadas. Foi porque 2 ficaram atrasadas que ele me mandou a mensagem explicando o que tinha acontecido. 25? O que é 25, gente? 25, é sexta-feira. É porque não, peraí. Hoje é dia 18, certo? Hoje é dia 18, dia 18, sexta-feira que vem, 25. Exato. Beleza? Então, até o dia 25. Aí, meninos, vai ser aí que eu vou, né, que eu já tenho lá de gatilho, engatilhado, um corretor, porque se o Rafael precisar, né, já que ele está atualizando, ele falou que vai atualizar até antes da entrega das redações atrasadas, ele vai atualizar as correções, certo? Aí, para que ele não precise de ajuda de ninguém. Porque na semana do dia 25 até o dia 2 de outubro, os corretores vão ficar por conta de corrigir essas redações atrasadas. Entenderam? Então, dia 25, vocês têm o último prazo para entregar as redações atrasadas. Onde postar? Na postagem do tema. Certo? Se é protagonismo juvenil, lá no protagonismo juvenil. Se é do simulado, do simulado. Se é do autismo, do autismo. Tá? Beleza? Vai colocar na postagem da proposta. Até o dia 25. Do dia 25 até o dia 2, os corretores vão atualizar o seu cadastro. Ou seja, vão corrigir as redações que vocês
vão mandar atrasadas. Raul, mas e para quem não está atrasado? O que vai acontecer? Aí, Raul, porque se os corretores pegarem esse tanto de redação atrasada, mais redação da semana, eles vão atrasar também. Então, vai ter uma redação oficial essa semana? Não. Mas, Raul, eu não quero ficar nenhuma semana sem fazer redação. Vai ter uma proposta para mim? Vai. Daqui a pouquinho eu explico. Tá bom? Beleza? Então, hey ho, let's go. Queridos, bora adentrar este incrível mundo. Alguma dúvida, gente, só antes de continuar? Alguma dúvida? Tá tudo esclarecidinho, tudo bonitinho? Beleza? Do Aldo B, Brenda. Tá, mas essa da depressão entre os jovens foi entregue na sexta-feira passada, certo? Foi entregue na sexta-feira passada, hoje, sexta-feira de manhã, ainda não está atrasada, tá? Os corretores têm mais ou menos 8, 9 dias para corrigir, tá bom? Passa seu WhatsApp de quem? O meu? Pra quê, gente? Você quer meu WhatsApp? Não, você já me manda mensagem o dia inteiro, final de semana, sábado, 11 horas da noite. Tá, porque geralmente você recebe na quinta, né? Não, tá tranquilo. Isso aí, 1, 2 dias aí não tem problema, não. Então tá, bora lá então. Chance. Bom, queridos e queridas, aqui estamos, né? As universidades paulistas e os últimos temas de redação, aqui tem FUVEST, aqui tem Unesp, aqui tem Unicamp, né? Isso aí já mata um pouco a sede de alguns que vão fazer vestibulares exatamente nessas universidades, né? Coloca depois no chat aí para mim quem vai fazer um dos três, FUVEST, Unesp ou Unicamp, tá? Coloca aí para mim para eu saber, eu ter uma ideia. Gente, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: por que eu estou começando colocando a FUVEST como base, né, desses vestibulares que não são vestibulares de modelo Enem? Porque a FUVEST, ela trabalha exatamente com a dissertação, que é o que o Enem faz também. Só que o modelo de dissertação da FUVEST é um modelo de dissertação que parece outro gênero textual. E é aí que você, que está acostumado, condicionado com o modelo Enem, precisa começar a entender o que mais é texto dissertativo, além daquilo que você faz no Enem. Tá certo? Temos aqui, então, alunos que vão fazer FUVEST. Leandro? Tá, Leandro, você vai fazer o quê? Peraí. FUVEST, Unicamp, Unesp, FUVEST, Unesp, todas as paulistas. Beleza, ok. Então, temos um grupinho aí que vai se beneficiar diretamente disso aqui, né? A Brenda também vai fazer FUVEST. Então, FUVEST está quente, né? Vocês entenderam, então, meninos? Tipo assim, FUVEST vai trabalhar, né, com a dissertação, só que não é a dissertação como o Enem condicionou todo mundo a fazer. Raul, a minha grande dificuldade é entender o que é uma dissertação fora do modelo Enem. Gente, você pode ter certeza que alguns anos atrás a grande dificuldade foi entender o modelo de dissertação do Enem, porque as pessoas faziam outro tipo de dissertação. Esse negócio de proposta de intervenção, vou até contar para você essa história. Propor uma solução para o problema, até uns, sei lá, 15 anos atrás, era considerado como empobrecer a redação.
Por quê? Porque geralmente os temas eram mais amplos, eram mais filosóficos, eram mais não era uma coisa objetiva demais. Era muito mais, os temas eram mais reflexivos, certo? Os temas eram mais sociológicos, mas num aspecto mais amplo, de discussão mais acadêmica. Não era essa coisa social de inclusão específica, objetiva, para a qual existe uma problemática específica e ações pontuais direcionadas para a solução do problema. Sabe? Esse tipo de coisa era visto, antes do Enem instituir isso, como você fazer uma redação que era muito restritiva em relação à análise. Certo? Então, quer dizer, se você pegar a época dos vestibulares da UFG, gente, as propostas da UFG eram uma viagem. Eram uma viagem. Certo? Então, o que aconteceu? Com, né, a padronização do Enem entrando em todas as universidades públicas, né, ou praticamente em todas as federais, pelo menos, você vai ter essa mudança. Essa mudança que, olha, houve muita resistência dentro da própria universidade a esse modelo de redação do Enem, gente. Eu, que era professor de redação já, eu olhava para essa redação e falava, gente, essa redação, ela não explora a capacidade de abstração do aluno, ela não explora a capacidade reflexiva do aluno, né, os aspectos mais macro, ela é objetiva demais, é restritiva demais. Eu achava desse jeito, certo? Depois, quando eles foram aprimorando o modelo da redação do Enem, eu comecei a achar que ela tem uma função. Que todas as regras que eles colocaram ajudaram, na verdade, você a criar um modelo, um padrão, certo? E esse padrão ele é importante para testar a sua capacidade de organização das suas ideias. Porque muitas vezes o que acontece é quando você não tem regras e um modelo a seguir, você sabe muito bem o tanto que é difícil você colocar suas ideias em uma progressão inteligível, coerente. Não é verdade? Certo? O que o Léo acabou de falar ali tem a ver com isso. Ele teve dificuldade em saber qual era a sequência dos parágrafos. Né? Ou seja, fora do universo do Enem, como é que eu vou fazer o encadeamento das ideias? Certo? Como é que eu vou progredir as ideias? Exatamente isso. Certo? Então, uma coisa que o Enem conseguiu fazer foi materializar em formas de modelos, de padrões, de estratégias, essa coisa da progressão organizada do raciocínio e conseguiu passar para quem mexe com educação, né, quem trabalha com educação, o professor, o corretor, as ferramentas para explicar isso para vocês. É por isso que você aprendeu o modelo Enem com todas as regras e ferramentas, porque eles conseguiram materializar isso. Certo? Só que os vestibulares influenciados pela FUVEST não entraram nessa. Eles ainda estão nesse momento de, não, o que eu quero é saber como o participante, como o candidato, né, do vestibular que quer entrar aqui no FUVEST, como que ele pensa as coisas. Eu não quero moldar a forma como ele vai colocar isso aí numa proposta de intervenção, não sei o quê. Eu quero ver o que ele pensa sobre questões mais amplas, mais filosóficas, mais sociológicas, mais abstratas, e como ele consegue passar isso no papel. Certo? Então, é uma outra forma de enxergar. Certo? E por isso você tem isso aqui, né? A FUVEST segue um modelo bem tradicional de avaliação. A avaliação é bem tradicional. Uma coisa que eu já aviso para vocês, navegantes que vão para a FUVEST, particularmente para a FUVEST. Tenha muito cuidado com o seu vocabulário. A FUVEST gosta de uma redação bem escrita, né? Se você tem um vocabulário amplo, né, demonstre isso, fazendo substituições de palavras por outras expressões que têm o mesmo valor semântico, certo? Não precisa querer complicar demais as coisas, mas se você tem aquelas palavras com as quais você já se acostumou a trabalhar e que, né, por exemplo, né, tem gente que tem aquelas palavrinhas básicas, né, que eu já falei para você utilizar, vulnerabilidade, né, inclusão, babá, corpo social, né? O Alan comentando uma coisa interessante aqui, ó. Como eu sou mais velho da turma, depois de mim, Alan, né? Fiz vestibulares, ele fez vestibulares e tive dificuldade em entrar na caixinha do Enem. Mas hoje já entendi a fórmula Enem, está tudo bem.
Nada de criatividade. Estruturar o básico seria o objetivo. É 900 para cima, certamente. Né? E com certeza uma das questões quando você coloca o aluno para trabalhar em cima de reflexões mais filosóficas, mais sociológicas, né, e tudo mais, você vai contar também não só com a capacidade de abstração e de organização das ideias do aluno, mas muitas vezes com a própria criatividade, certo? Vale lembrar que em muitos vestibulares uma das propostas era a narração. O gênero narrativo, gente, o discurso narrativo, sempre trabalhou mais com a criatividade do que os outros discursos, certo? Então, era assim, você tinha muito mais, uma coisa muito mais ampla. Só que até mesmo a questão da narração, hoje você ainda tem, na UEG, se não me engano, ainda tem uma proposta narrativa, e na UFO você tem a crônica, certo? Mas a coisa de fazer, tipo assim, você elaborar um conto, como a UFG já fez, né? A própria Unicamp trabalhava com isso. Eu nunca vou esquecer, né? Quando saiu uma coisa sobre a questão da independência, das relações na internet, né? Das relações nas redes sociais e aquela coisa toda. Na UNB podia até fazer conto. Eu me lembro de uma redação espetacular da UFG, que era um conto fantástico. E o tema era a questão das relações humanas na época da internet, certo? E o menino ele escreveu uma redação em que ele vai criar no mundo virtual, lá no tipo num Second Life, aqueles negocinhos, né? The Sims, aqueles trem, ele vai criar um avatar que é a Lola. E essa Lola, ele fica tanto tempo com a Lola, ele gosta tanto da Lola, ele gosta tão mais da Lola do que dele próprio, que ele começa a se confundir com a Lola. E o real começa a misturar com o virtual. Obviamente tirou 10 na época, né? Essa redação ela foi escolhida, inclusive, para compor antologias de contos, de tão maravilhosa que ela era, certo? Eu não sei se tem ela disponível em algum lugar, se tiver depois eu vou mostrar para vocês. Mas era um outro perfil, né? Era um outro perfil. Então, meninos, olha só. A FUVEST segue esse modelo tradicional. Tradicional por quê? Porque é uma dissertação argumentativa, com vocabulário que se espera um vocabulário correto, específico, preciso e às vezes até sofisticado, certo? Domínio de linguagem, os aspectos gramaticais, a elaboração da frase, né, os aspectos sintáticos, né, tudo isso é observado com bastante rigor, certo? E, obviamente, o restante, que é dissertação, coesão, coerência e tudo mais. Raul, mas aqui eu tenho que me preocupar, por exemplo, com os conectivos interparagrafais e com os conectivos intraparagrafais e tal, igual tem, né? Se eu não coloco um conectivo interparagrafal, né, vai perder por 40 pontos. Não, gente, primeiro que aqui não é de 0 a 1000, é de 0 a 10. Como a maioria dos vestibulares, é de 0 a 10. 1000 é praticamente só no Enem. Então, você tem o seguinte, a coesão, ela não é vista sobre nesse microscópio que o Enem faz. O que eu quero saber é se você sabe utilizar os conectivos de forma a causar uma progressão e uma articulação entre as suas ideias. Certo? Eu vou observar isso. Agora, é claro que tem coisas que você utiliza no Enem que ajudam você a fazer esse tipo de articulação e de progressão. Então, por que não utilizar? Coesão é coesão em qualquer canto. Só que o Enem tem regras mais específicas do que qualquer outro vestibular em relação a isso. Tá? Mas a coesão é a mesma em qualquer vestibular? É. A coerência é a mesma em qualquer vestibular? É. Se você está fazendo um texto dissertativo, espera-se que você esteja argumentando. Então, eu espero que você esteja utilizando repertórios que possam o quê? Embasar aquilo que você está dizendo. Só que nem sempre, gente, você vai ter uma problematização objetiva nesses vestibulares. Nem sempre os temas vão ser problematizações objetivas como acontece no Enem. Você sabe como funciona o Enem. Você tem uma frase temática que vai evidenciar o assunto, o contexto social, certo? E o direcionamento, que geralmente é aquela palavrinha que vai indicar o que você vai fazer de tese e qual é a problematização, certo? Isso não é uma fórmula que vai ser seguida rigorosamente pelos outros temas, pelos outros vestibulares.
Certo? Portanto, nem sempre essa problematização objetiva para a qual você deve pensar numa tese em duas partes e criar uma proposta de intervenção que atenda a essas duas partes da tese no final, nem sempre isso vai acontecer. Certo? O tipo de organização do raciocínio é diferente. E é aí que você tem dificuldade. Como fazer o mesmo tipo de texto que a dissertação sem fazer a mesma coisa que eu faço no Enem. Uma das coisas que você vai perceber é o próprio tema vai te afastar disso. Por exemplo, você fez agora um texto de opinião sobre rede de ódio. Se você tentou fazer alguma coisa modelo Enem, você teve muito problema. Por quê? Porque o tema não pedia aquilo. O tema não pedia a fórmula do Enem. Certo? Então, a própria proposta já te leva para um outro tipo de construção. Tudo bem? Então, vamos lá. A banca exige a análise de um fenômeno sociológico, uma situação argumentativa, sem apresentar um problema. Isso não é 100% verdadeiro. Né? Às vezes você tem uma problematização, só que ela não é uma problematização tão objetiva quanto acontece no Enem. Diferentemente das redações propostas pelo Enem. A banca exige a análise de um fenômeno sociológico, social e comportamental. Então, Raul, você tinha falado sobre os temas de Zeitgeist, né? FUVEST é puro tema de Zeitgeist. FUVEST, o UNB, o Evangélica, algumas universidades lá do sul do país, é tudo tema de Zeitgeist, gente. Certo? Então, para temas de Zeitgeist, nós estamos falando de comportamentos e de valores, de fenômenos sociológicos, né? de análises filosóficas, o buraco é muito mais embaixo do que falar o que o Ministério da Educação tem que fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Assim, suas propostas de redação são conhecidas por proporem reflexões abstratas e filosóficas, como confirmam os últimos 5 temas. Aqui tem de 2015 até 2019, mas eu trouxe de 2020 para vocês verem também. Então, olha só. Gente, imagina você agora, né, diante, né, do que você sabe sobre redação, dentro desse condicionamento do modelo Enem, se você cai nas garras de um vestibular que peça esses temas aí para você. Olha isso. Camarotização da sociedade, a segregação das classes sociais e a democracia. Gente, olha só. Camarotização. Aqui você tem uma coisa que o Enem nunca fez na vida, né? Que é um neologismo na proposta de redação. Certo? Camarotização da sociedade brasileira tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com essa coisa das áreas VIP, tem a ver com essa coisa do sujeito que vai ter um lugar especial, seja nos eventos culturais, seja, enfim, né? Seja num lugar de entretenimento, seja em um restaurante, né? Os bens de serviços e tudo mais. O sujeito ele vai ter o espaço segregado, separado para ele, dentro de uma percepção de que ele é meio que melhor que os outros. Certo? Isso aqui, gente, é muito rei do camarote. Aí olha só, atenção. Isso aqui é muito rei do camarote, né? E a proposta de redação faz essa questão, explicita essa questão da segregação das classes sociais e coloca, né, um outro elemento para ser discutido. Como que a democracia é comprometida a partir do momento em que você mantém, ou que você oficializa, ou que você intensifica essa ideia de camarotização. Certo? O rei do camarote, né? O rei do camarote. Lembra do rei do camarote? Que leva o povo lá para o camarote na balada, porque a questão do camarote e do champanhe é uma questão de status, né? Status. Ele que fez sexo como mulher no banheiro. Gente, esse vídeo... Ai, se ninguém nunca viu, gente, depois veja Rei do Camarote. É assim, é o auge da vergonha alheia. É o auge da vergonha alheia. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote.
Você tem um amigo, eu tenho um amigo que é a cara dele também, Sara. Inclusive, na época do Rei do Camarote, quando a gente começou a chamar de Rei do Camarote, esse amigo meu, ele ficou tão bravo, ele brigou com a gente, falou, você não faz nada. Porque é igualzinho, branquelinho, com aquela cara meio de bolacha, com cabelinho partidinho assim pro lado, igualzinho. Gente, agora, olha que interessante. Claro que o próprio termo camarotização te leva para uma discussão sobre essas relações de centro e periferia, de incluídos e excluídos, né? Essa ideia, poxa, gente, que é algo que tem sido alimentado na sociedade de hoje, né? Você pega, por exemplo, até alguns anos atrás, e hoje, se não me engano, acho que só dos grandes festivais, só o Lollapalooza mantém-se fiel a isso que eu vou falar agora, quem ficava na frente do palco, ali, esperando o show, eram os que eram mais fãs da banda, os mais fãs do artista. Às vezes as pessoas chegam muito mais cedo para poder ficar ali no gargarejo, né? Realizando o sonho de ver aquele artista, de ver aquela banda. Hoje, na grande maioria dos eventos musicais, quem fica na frente é quem paga mais. É a área VIP. Certo? É a galera que vai lá para mandar para tirar foto no Instagram na área VIP e pegar bebida de graça no bar. Certo? Tem gente que com certeza gosta muito mais daquele artista, daquela dupla, daquela banda e que não tem a grana para estar ali na área VIP. Certo? Então, quer dizer, os valores mudaram, né? Os valores mudaram. Os valores. Tipo assim, quem está mais perto é quem gosta mais, é quem enfrentou outros que queriam ficar lá no gargarejo, chegou de madrugada, escambau a 4, né? Aí tá lá no gargarejo. Não, agora é quem tem mais dinheiro. Certo? E vão ficar literalmente separados daqueles que pagaram menos. Certo? Então, isso é muito escroto. Né? E tem tudo a ver com essa ideia. Certo? Tem tudo a ver com essa questão dessa segregação das classes sociais e como que a democracia, o acesso das pessoas aos bens de consumo, aos bens de serviço, né, fica o quê? Segregado. Então, esse acesso, essa democratização não existe. Né? Alguém colocou aqui, não me lembro exatamente se foi a Sara ou quem colocou, mas tem tudo a ver com o tema do Enem do ano passado, gente. Democratização do acesso ao cinema. Tudo a ver. Certo? Né? Democratização do acesso ao cinema era apenas uma especificação bem típica do Enem, certo? Para colocar uma coisa mais específica, para ficar mais objetivo, para a questão da democratização do acesso à cultura, à arte como um todo. E como que isso é importante para o processo de quê? De democratização, sem segregações. Na redação do Enem, muitos de vocês colocaram, por exemplo, que uma das formas de não se ter essa democratização do acesso era o preço dos ingressos de cinema. Certo? Então, olha como esses dois temas estão dialogando. Beleza? Agora, o que acontece? Lá você tinha um caminho, uma frase temática muito específica para o modelo do Enem. Aqui não. Aqui está te dando margem para você falar da maneira como você bem entender, desde que você analise esse fenômeno da camaratização e como ele está ligado à ideia de segregação das classes sociais, comprometendo a democracia. Se você faz esse projeto de texto aí na sua cabeça, ou essa abordagem, você já está pronto para poder saber o que discutir. O que discutir? Aí o como é que você talvez tenha mais dificuldade, porque você vai estar ligado muito no modelo do Enem. Mas se você faz uma introdução em que você faz isso que eu acabei de falar, né, mostrando a questão da camarotização como algo que intensifica as segregações, né, e que compromete a democracia, você já estabeleceu a sua introdução? Sim. Aí você vai analisar isso. Como que vai ter essa... Então, não é porque o projeto de texto não é necessariamente Enem, que não vai ter um projeto de texto. Claro, gente. Você precisa orientar-se sobre o que você vai discutir. O que está se pedindo ali é para você fazer uma dissertação. É para você analisar algo. O que você não vai ter que fazer é dividir sua tese em duas partes, falando D1, D2, sabe? Mas você, a natureza do gênero é a mesma, é dissertativa.
falar sobre o assunto, analisar o assunto, posicionar-se sobre o assunto, discutir a questão. Aí a pergunta do Léo, muito importante. Pode usar figuras de linguagem? Tipo assim, você pode, de repente, ser irônico numa dissertação do modelo da FUVEST, ou você pode, de repente, utilizar uma metáfora, certo? Gente, eu te aconselho a fazer isso muito mais num artigo de opinião ou num texto de opinião do que numa dissertação. Porque o que as figuras de linguagem fazem? As figuras de linguagem, elas intensificam o ethos do texto, ou seja, o nível de autoria do texto. E o nível de autoria do texto está aqui, ó, com a questão da pessoalidade. E o texto dissertativo, ele continua sendo impessoal, seja no Enem, seja na FUVEST, seja onde for. Ele continua sendo impessoal. Então, quer dizer, quanto mais estilo você coloca no texto, mais pessoalidade você está colocando. Então, é melhor evitar figuras de linguagem ou uma linguagem conotativa quando é dissertação, independente de ser na FUVEST ou no Enem? É melhor evitar. Tá bom? Agora, é melhor evitar. É proibido? Não. Vocês vão ter aí uma boa gama de possibilidades aí para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. Aí, 2016. Eu que lute com meus anacolutos involuntários. Mas o anacoluto, como ele trabalha muito com a questão da estrutura frasal, certo? Eles podem ver isso como uma sofisticação da linguagem. Isso pode até ser bom. Tá certo? Pode até ser bom. Estou pensando aqui, mas nas figuras de estilo, nas figuras ideológicas, sabe? Então, vamos lá. Figuras de sentido. Então, olha só, 2016. Olha só, gente, você está lá se preparando para o Enem e vem esse tema. As utopias. 2 pontos. Indispensáveis, inúteis ou nocivas? Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma proposta de intervenção sobre as utopias, né? Porque não é para fazer, né? Gente, e uma coisa que é importante salientar, a FUVEST está sempre de olho no que está acontecendo no Brasil, no momento atual que a gente está vivendo, tá certo? Chama o fiscal, passei mal, né? Olha só, a camarotização, esse tema da camarotização, ele foi proposto na época que estava acontecendo o lance dos rolezinhos, né? Que os rolezinhos, o que foi? Basicamente, um templo da classe média, média alta, que é o shopping center, passou a ser invadida por uma galera jovem, geralmente de periferia, que começou a assustar os frequentadores habituais dos shoppings. Certo? Na grande maioria das vezes, fazendo muito mais barulho do que fazendo vandalismo, mas o que mostrou de forma muito clara como aquela presença daqueles adolescentes de boné aba reta e calça da gangue, né, como aquilo incomodava as figuras tradicionais que circulavam pelos shopping centers. Por quê? Porque o shopping center, principalmente dependendo do shopping, dependendo do lugar em que ele se situa, ele é um templo de camarotização, ele é um fator de segregação. Por quê? Porque você não vai ter gente pobre ali. E quando algum pobre ousa entrar, provavelmente vai ser convidado a se retirar, se parecer pobre. E se não for convidado a retirar, se parecer pobre, vai sair porque não vai se sentir bem-vindo. Como aconteceu com a minha empregada doméstica anos atrás. Que ela foi uma vez no Flamboyant, ela preta, os filhos pretos, né? Uma mulher das mais trabalhadoras, mais honestas que eu conheço, ela sempre ia no Buriti Shopping. Aí a filha queria ir no Flamboyant. Foi ela com os filhos para o Flamboyant. Diz que nunca olharam tanto para ela. Nunca olharam tanto para ela. Estava vestida, né? Enfim, né? Mas assim, 3 pessoas pretas, né? Andando, sabe? Tipo assim, se fosse no Bougainville, então, de certo, era expulsa, né? A Rafaela está lembrando uma música que eu passei para eles, né, ano retrasado, a música chamada As Caravanas, do Chico Buarque, que tem tudo a ver com isso aí. Tá certo?
Até hoje não superei que não pode entrar sem carro no shopping Cidade Jardim. Isso é, né? Então, quer dizer, nessa época estava em vigor esse tipo de pensamento de forma muito. Eu dei bom dia para o segurança e fui perseguido. Meu Deus, o que é isso? Véio? No Passeio das Águas, o povão olha para a gente de cima a baixo. Vai ficar sem crer. Você fica sem crer. Então, olha só. Belê, camarotização na época dos rolezinhos. As utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas. Gente, no momento em que a gente estava começando a viver uma crise política no Brasil, foi logo depois daqueles movimentos de 2015, certo? E aí já perto ali do impeachment da Dilma, certo? Então, aqui você já tem essa questão. Agora, 2017, imagina você se preparando o ano inteiro para fazer o vestibular, a prova do Enem, e aí o Enem dá a doida e faz assim, ó, 2017, apoiado no famoso texto O que é Esclarecimento, de Immanuel Kant, a discussão parte da pergunta: o homem saiu de sua menoridade? Nesse caso, a proposta é refletir como o ser humano, para se tornar independente e, portanto, alcançar a maioridade, necessita tomar suas próprias decisões. Isso aqui, gente, já começou na época daquela polarização que se estende até hoje e que vai fazer basicamente um questionamento sobre se o homem já saiu da sua infância e da sua adolescência na sua trajetória. Certo? Se nós já temos maturidade para não sermos considerados menores, né? Mais. Certo. 2018, já dentro de uma onda de extrema polarização, do fortalecimento dos movimentos ultraconservadores no Brasil, né, em vários lugares do mundo, mas no Brasil, particularmente, com o professor virando doutrinador, né, com a arte sendo coisa de gente que é vagabunda, com, enfim, essas coisas todas, certo? E aí aconteceu, né, juntou a galera lá dos grupos conservadores, lá naquela exposição que tinha já rodado 60 países no Banco Santander, que era a Queer Museum, que era de arte LGBTQI+, certo? E fizeram tanto barulho que o Santander suspendeu a exposição depois do barulho desses grupos conservadores, certo? Ali a gente já começou a perceber tanto que a coisa já estava ficando feia, já tinha um tempo, certo? E aí, a partir da polêmica da exposição do Queer Museu, alvo de protestos por grupos conservadores em 2017, o candidato refletiu: devem existir limites para a arte? Tá? As discussões são sempre muito parecidas, são muito próximas da nossa realidade, tá certo? Observe que as propostas são sempre perguntas. Então, aparentemente, esperam mesmo saber a nossa resposta com visão de mundo personalíssima de cada aluno. Exatamente. Exatamente. Só que de forma impessoal, porque não é para colocar a primeira pessoa. Ou seja, é a dissertação que você está acostumado a fazer, só que você tem muito mais a condição de colocar, né, a sua visão de mundo, certo? Sua visão de mundo. E 2019 foi a penúltima prova, né? Focou no processo histórico. Diante, né, gente, de todos esses revisionismos, negacionismos, né, que inundaram o Ocidente e o Brasil também, né, aí então a FUVEST colocou: de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Certo? Gente, o Alan já tinha matado essa charada, mas perceba que o tanto que nos últimos anos as propostas são de perguntas. 2016, pergunta. 2017, pergunta. 2018, pergunta. 2019, pergunta. 2020 também foi pergunta. Tá? Então, por aí você já percebe essa tendência de se querer saber diretamente, né, qual é a sua visão de mundo, qual é o seu ponto de vista sobre, né, essas questões, esses fenômenos que estão sendo colocados aí. Essa do tempo o senhor passou para a gente no ano passado. Exatamente. Foi a primeira redação do ano passado. Certo? De que maneira, aí, olha lá, revisionismo, evolução, tensão e conflitos históricos deveriam se relacionar à compreensão do presente, evidenciando a importância do pensarmos o contemporâneo não como algo espontâneo, mas como consequência do passado, né?
daí um tanto de coisa, porque juntou isso aí com fake news, né, gente? Misturou. Então, quer dizer, o que era conhecimento científico passou a ser questionado, né? Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ouvi falar que nazismo era de esquerda. Eu achava que fosse piada, mas aí eu fui saber que realmente tinha gente que estava defendendo a ideia de que o nazismo era de esquerda. Gente, você pode achar a esquerda a desgraça que você quiser achar, mas pelo menos saiba do que está falando. Nós tivemos ditaduras de esquerda, particularmente a partir do stalinismo e a partir de Fidel Castro. Mas o conceito de fascismo e nazismo passa por uma ideia de nacionalismo conservador que é originalmente voltado para a direita. Pelo amor de Deus. Tá certo? Não deixa as questões ideológicas embotarem a sua capacidade de pensar e de assimilar conteúdo, não. Pelo amor de Deus. Tá certo? Então, quer dizer, isso aqui era o tapinha com luva de pelica que a FUVEST estava fazendo. Certo? Aí, 2020, como é que foi? Aqui, as particularidades da FUVEST. Isso aqui eu já falei, né? Para selecionar os candidatos que ingressarão, até fazer um gênero diferente convencional como uma carta. Certo? Nesse contexto, é fundamental que o candidato estude o estilo de redação que deverá fazer e quais os principais elementos que precisam estar presentes no texto. Isso aqui é básico, tá, gente? Tipo, você vai fazer vestibular da FUVEST, você vai fazer sua investigação da FUVEST, isso que eu estou fazendo por você agora. Né? Procurando os temas, procurando, né, a opinião de especialistas, né, de professores lá de São Paulo, que possam, né, te orientar mais e tal. E isso que eu estou fazendo com o FUVEST, vou fazer com alguns vestibulares, você vai fazer também com o vestibular que você vai prestar e que de repente não vai ser contemplado aqui, porque senão eu vou ficar até 2026 falando de vestibulares. Né? Então, isso é uma coisa básica. Você vai fazer vestibular na Unimed de Catanduva? Então tá, como é o vestibular da Unimed de Catanduva? Quais são as provas que apareceram lá? O que o edital fala? Certo? Quais têm sido, né? Então, vai pesquisar. Tá certo? Tá. No caso da FUVEST, em termos de estrutura, uma sugestão do professor Eduardo de Araújo Teixeira, do Maximize de São Paulo, é organizar o texto em, no máximo, 5 parágrafos. Gente, aqui, nós não estamos falando nem só de FUVEST. Nós estamos falando de uma questão relacionada à estrutura dissertativa. Mais uma vez, texto dissertativo é aquele texto no qual você vai falar sobre algo, você vai analisar algo, você vai se posicionar sobre algo. Certo? Você tem que ter uma construção de raciocínio, você tem que ter uma progressão de ideias. Se você fica, né, fragmentando o seu texto com 7, 8 parágrafos, o que significa? Que essas ideias suas estão fragmentadas. Porque cada parágrafo é uma unidade de ideia. Se você tem 7 parágrafos, você tem uma introdução, uma conclusão e 5 ideias, que não foram desenvolvidas o suficiente porque esses parágrafos provavelmente estão curtinhos. Por quê? Porque só tem 30 linhas. Então, a mesma regra de não ter parágrafos demais para você poder desenvolver melhor as ideias se aplica em qualquer outro vestibular, em que tenha dissertação e que não seja Enem. Certo? Então, o máximo 5, máximo 5. Certo? Para o quê? Para não fragmentar o raciocínio. Beleza? Em relação ao conteúdo, né? Aqui você já falou aquela questão lá da maior abrangência da discussão, né? Então, olha só. Braga cita que a redação da FUVEST pode discutir a importância de fatos históricos, fazer uma reflexão sobre o consumismo ou abordar o comportamento do homem frente às novas tecnologias, por exemplo. Ou seja, né, muita coisa relacionada aos temas de Zeitgeist. O tema de 2020, qual foi? Olha só. Texto 1. A história do mundo, parte 11. Não foi você que inventou a roda? Foi, mas já me arrependi. Então tá. Texto 2. Olha esse texto, olha os tapas que a FUVEST gosta de dar, gente. Somente numa sociedade onde exista um clima cultural em que o impulso à curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados,
pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada como um elemento cultural da sociedade é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressista e inovadora, tornando-se então possível uma associação íntima e vital entre ciência e tecnologia. Essa associação é uma característica de nossa época e certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. Isso aí, o texto, o papel da ciência na sociedade, lá de 1974. Hoje nós temos todo tipo de negacionismo, todo tipo de anticientificismo, e dá-lhe movimento antivacina, e dá-lhe, né, tudo quanto é movimento contra os educadores, contra os artistas e tudo mais. E aí o que esse texto aqui estava dizendo lá em 74? Que quando você não tem um ambiente que estimula a criatividade, a arte, a cultura, você não tem uma sociedade em que a ciência e a tecnologia possam andar de forma progressiva. Tá certo? Raul, é retrocesso que chama. Aí aqui tem uma letra, a letra de uma música do Gil, que é uma letra muito bonita, em que ele vai fazer quase que uma ladainha, quase que uma oração, em que ele vai fazer uma ode ao conhecimento, uma ode às descobertas, à tecnologia e tal. Certo? Muito bonito, depois vocês leem. O canto de louvor, de amor ao vento, vento arte do ar, balançando o corpo, né, levando o veleiro para o mar. Vento de calor. De pensamento em chamas, inspiração, arte de criar o saber, arte, descoberta, invenção. Olha só a ideia também, né, de que a arte e a ciência estão todas juntas, né, no mesmo contexto de progresso da humanidade. Detalhe, a FUVEST tinha discutido se deveria haver limites para a arte uns anos antes. Agora é a ciência. O texto 4, que vai falar sobre como que nós desaprendemos a fazer as coisas. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Raul, isso é muito Black Mirror. Isso é muito... esse texto, né, era o texto do Carl Sagan, né, um dos maiores astrônomos, maiores cientistas da virada do século XIX, do século XX. Alguém perguntou alguma coisa? Eu. Por acaso a FUVEST, tipo, pode ter caso de fazer igual o Enem, de, tipo, colocar um tema, aí, tipo, no meio da prova, colocar algum endereço, tipo, na prova escrita mesmo? Algum quê? Tipo, algum texto que pode fazer uma referência pro seu texto. Porque a redação da FUVEST é na segunda fase, certo? Certo. Eu tô falando, tipo, no caso do Enem do ano retrasado, eu acho, o ano passado, tinha o tema e no meio da prova tinha um texto falando sobre 1984. Aí podia te dar a ideia de usar como referência na sua redação, certo? Você quer saber se você pode utilizar um texto que faça parte da prova como parte dos repertórios da sua redação? Isso, na FUVEST. É isso. Tá. Você pode utilizar desde que você não copie nada. Certo? Por quê? É igualzinho os textos motivadores. Você pode utilizar os textos motivadores na sua redação? Pode, desde que você não copie os textos motivadores. Mas você pode utilizar uma das ideias, duas ideias que estão ali dentro do seu projeto de texto? Pode. Né? Na prova falava de 1984. Você, no seu projeto de texto, acha importante fazer essa referência. Pode fazer? Sim, se estiver dentro do seu projeto de texto, não tiver copiado nada do texto da prova, não tem problema algum. O que você não pode é copiar. Beleza. Tá bom? Tá. Beleza. Texto 5. E aí vem, tá, agora, né? Olha só, algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências robustas, produto da engenharia. Usam eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física.
Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que pessoas usam a ciência para negar a ciência. Gente, todos os... a questão é a seguinte, a pergunta foi feita ali. Você precisa de repertório sociocultural nesses textos dissertativos que não são do modelo Enem. Qualquer dissertação, é isso que eu estou dizendo, qualquer dissertação, você precisa defender um ponto de vista, né? Você precisa analisar alguma questão. Então, se você está defendendo um ponto de vista, você precisa argumentar. A dissertação é um texto argumentativo. Para que serve o repertório sociocultural no Enem? Não é para você argumentar? Não é para embasar o que você está colocando? Da mesma forma acontece aqui. Tá certo? A grande questão é, só que vamos supor, você vai ter que botar um repertório sociocultural na introdução, no D1, no D2? Não! Se em algum momento você está fazendo uma análise, uma reflexão sobre uma determinada coisa, aí você afirma algo que tem um caráter mais opinativo. É interessante que você utilize ali uma referência filosófica, uma coisa para comprovar isso que você colocou naquele momento do texto? Sim. Por quê? Porque todo argumento precisa ser embasado. Tá? Então pensa assim, não é para você pensar em repertório sociocultural que tem que ser colocado em tal lugar como no Enem. Mas é pensar, texto dissertativo é argumentativo. O que é argumentar? Justificar aquilo que eu estou dizendo. Então, quando for necessário justificar algo, né, você vai utilizar o repertório, seja um dado de uma pesquisa, seja uma referência filosófica, seja uma obra literária, né, para o quê? Para embasar aquilo que você está defendendo. Tá bom? Só que não tem aquela regra que você tem lá do repertório sociocultural do Enem. Beleza? Nossa, gente, não acredito. Não tô nem na metade. Puta merda. Não tô nem na metade, eu tô, mas não tô nem perto do final. Aí, né, você tinha, então, o papel da ciência no mundo contemporâneo. As regras básicas, né? A dissertação na norma padrão da língua, mínimo de 20 linhas, gente. Meu Deus do céu, né? E máximo de 30 linhas. E aí, uma coisa que é um desafio para muitos, dê um título à sua redação. Regras básicas para se colocar título. Primeira coisa, um título, ele pode ser a síntese do seu pensamento. Beleza? Então, você bate o olho no título e aí dá para entender o que você... Eu bato o olho no título, dá para entender qual é a síntese do que você vai defender. Certo? Ou ele pode ser um título instigante, que pode fazer uma referência ou uma intertextualidade, e que eu só vou entender perfeitamente quando eu ler o texto. Independente do tipo de título que você vai colocar, eu preciso que ele tenha coerência com o texto. Então, quando eu ler o texto, eu preciso entender o título. Tá? Você não pode colocar títulos aleatórios e evite títulos genéricos demais. Então, tipo assim, se o tema for utopias, né? Aí você vai e coloca o tema Utopia, o título A Utopia. Porra, que coisa inútil esse título seu. Certo? A FUVEST, particularmente, e todas as propostas de redação dos vestibulares que pedem o título obrigatório, é porque eles querem saber se você entende essa relação do título com o texto. Eles querem saber se você consegue ser esperto o suficiente para fazer um título instigante usando uma intertextualidade com uma obra literária. Certo? E que isso depois fique claro na hora que for ler o texto. Ou se você consegue pegar tudo que você escreveu no seu texto e colocar numa síntese com 3 palavras o título, que na hora que for ler o título já sei, vai defender isso, né? Certo? Para te ajudar nisso, eu fiz o seguinte. Eu peguei a proposta de 2013, gente, da FUVEST, que foi uma das propostas mais legais da FUVEST em todos os tempos, certo? Na qual eles não colocaram qual era o tema. Não colocaram qual era o tema. Como assim, Raul? Pai, era isso aqui, ó. Quem já tinha visto essa proposta de redação? A famosa proposta de redação da FUVEST, em que o único texto era
essa imagem, que era um anúncio publicitário de verdadeiro, né? Em que estava lá essa imagem e escrito: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Gente, olha isso. Aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer. E aí você olha para essa imagem. O tema não aparecia de forma explicitada, olha só. Esta é a reprodução, aqui sem as marcas nominais, normais dos anunciantes, que foram substituídos por X, de um anúncio publicitário real colhido em uma revista publicada no ano de 2012. Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega pressupostos e implicações. Se observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores, e assim por diante. Redige uma dissertação em prosa. Ai, Raul, eu nunca fiz uma dissertação em prosa. Ah! Prosa é porque não é verso. A não ser que você seja um poeta, tudo que você faz é em prosa. Tá? Pelo amor de Deus. Uma dissertação em prosa na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior, visão de mundo, mentalidade, papapá, né? E se quiser também outros aspectos que julgue relevantes. Procure argumentar, se tem argumento, precisa ter embasamento, de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o assunto. Qual é o assunto? Estou pedindo para você achar. Qual que é o assunto dessa redação, gente? Qual é o assunto? Qual é o assunto, gente? O consumismo? Consumismo. Nós estamos falando de consumismo, dessa coisa da materialização, da felicidade, dessa coisa de as melhores coisas, a submissão ao templo do consumo, né? Esses valores, né? As melhores coisas da vida. Aí tem um shopping, velho. Certo? Isso foi um anúncio publicitário de verdade. Aí, o que eu vou pedir para você fazer? Para os alunos que não estão atrasados e que não querem ficar parados essa semana, você vai fazer essa redação de 2013. Só que tem um adendo. Eu selecionei para vocês aqui os títulos das melhores redações desse ano. A perda de referências e o consumismo na globalização. A realidade capitalista, 2 pontos, valores e preço. Sobre Karl Marx, literatura portuguesa e a sociedade contemporânea. Olha que barato. As Catedrais de Xangai. Você não fica com vontade de ler um texto dele, gente? Certo. Tem um outro aqui embaixo, mais um para o meio lá, para o final. Inox signo vinces. Isso aí era o mote que o Constantino usava, dizendo, com esse signo vencerás, que foi a primeira inscrição da primeira moeda do Império Romano. Então, quer dizer, na base ali do Império Romano, o dinheiro, com esse signo, com esse símbolo, vencerás. Olha a sacada, olha a referência do sujeito. Certo? Olha, de Hitler aos parênteses omitidos. O cortiço consumista. Pegou aquela imagem do cortiço que a gente tem, né, do livro do Luiz Azevedo, né, as casinhas uma em cima da outra, que é tudo pendurado assim, aí pega essa imagem, parece essa coisa do cortiço, só que é o cortiço consumista. O que é que você irá fazer, meu pequeno pônei? O branco alvo dos andares, demais, né? O que você vai fazer? Você que não está atrasado, vai fazer essa redação, mas antes, você vai escolher umas 2, 3 dessas redações que aqui estão, para você ver como que foi feita essa dissertação. Para você ver como que se desenvolve uma redação bem-sucedida no modelo da FUVEST, numa dissertação que não é do modelo Enem. Certo? Tá certo? Então, Raul, mas como é que eu vou achar essas redações? Basta você fazer isso aqui, periquito. Você vai lá no Google,
você vai lá no Google. Os trem sai? Ah, gente. Apareceu aí? Apareceu? Os títulos apareceram? Tá mostrando a tela do mais fácil Zoom. para não ter que abrir. Não apareceu, não? Peraí. Tá mostrando só o Zoom. Peraí. Aqui, pronto. Aí. Vai lá no Google e você vai colocar assim, ó. FUVEST, Melhores Redações 2013. Tá? O que vai aparecer lá? Essas redações cujos títulos eu coloquei para você. Aí você vai clicar lá, ó, As Catedrais de Xangai, e aí você vai ler a redação. Tá? Então, tá entendido? O que você vai fazer? Se você for fazer uma redação essa semana, porque você não quer ficar parado, você vai fazer FUVEST, você não sei o que, papapá, você vai fazer essa proposta e você vai fazer a sua pesquisa antes, lendo pelo menos umas 2 dessas redações que tiraram nota 10 na FUVEST. E cujos títulos vão estar no material. Aí você vai lá no Google, coloca Melhores Redações de 2013 e vai escolher umas 2, 3 para você analisar. Tá bom? Antes de você fazer. Raul, eu tenho 3 redações atrasadas, mas eu quero fazer essa também. Faça. Vamos ver quantas redações tem na semana que vem e eu vejo o que eu faço com o Rafael. Ou se eu boto mais alguém para ajudar nessas 2 próximas semanas. Tá bom? Meus queridos, só passei 7 minutos, coisa à toa. Pobre coitado do Gustavo, tá morrendo de fome. Vai lá, vocês também, eu também. Amores, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Um Raul. beijão, um abração, bom final de semana, meus queridos, minhas queridas. Tchau, tchau. Até mais.